Ela não tinha sobrenome importante. Não veio de escola renomada, nem de um lugar onde os sonhos são fáceis de realizar. Aprendeu a costurar com a avó, entre o cheiro do café coado e os retalhos esquecidos no fundo de uma gaveta. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas compradas, ela criava as suas com pano, linha e imaginação. Costurava silêncio, costurava saudade, costurava a vida, mesmo quando ela parecia desfiar. E foi com essas mãos, simples, firmes e cheias de fé, que ela entrou num lugar onde ninguém esperava por ela. Uma fábrica de luxo, um dono conhecido pela frieza, um ambiente desenhado para não acolher. Mas ela não entrou para conquistar. Ela entrou porque não tinha mais onde ficar. E sem saber, costurou mais do que vestidos. Costurou almas. Essa é a história de Clara. E do homem que achava ter tudo, até descobrir o que é o amor, quando ele vem pelas mãos de quem nunca foi visto. A linha invisível entre sonho e realidade. Ela nasceu entre tecidos desfiados e o cheiro doce do café que passava lentamente no coador de pano. O sol entrava pelas frestas do telhado de zinco, como se bordasse com luz o chão de cimento frio. Seu nome era Clara, nome curto, mas carregado de um significado que ela ainda levaria anos para entender. Clara aprendeu a costurar antes mesmo de saber escrever o próprio nome. Seus dedos pequenos imitavam os da avó, que costurava silêncio e saudade entre as agulhas fincadas no bastidor de madeira. A avó não falava muito, mas quando ensinava, sua voz virava canção. Toda linha tem um destino, minha menina. A gente só precisa seguir costurando, mesmo quando não vê a ponta do outro lado. E Clara costurava. Costurava para esquecer a ausência dos pais, para fazer do pano um pedaço de mundo novo, para sonhar com vestidos que nunca poderia usar. Enquanto outras meninas brincavam com bonecas compradas, Clara fazia as suas de retalhos. Dava nomes, inventava histórias, criava finais felizes. Não porque acreditava neles, mas porque precisava. A casa em que vivia era pequena, de paredes descascadas e janelas que rangiam com o vento. Mas dentro dela havia algo que nenhuma outra casa do bairro parecia ter, um cuidado silencioso. Era no modo como a avó dobrava os panos, no jeito como ela alisava o cabelo de Clara enquanto a menina dormia, nas orações baixas antes de dormir. Havia amor ali. Um amor sem alarde, sem promessas, mas que sustentava tudo. Clara cresceu assim, entre linhas e perdas, entre carinho e ausência. Aos 17, com a avó adoecendo e as contas se acumulando como pilhas de tecido esquecido, ela decidiu que era hora de tentar. Não tinha currículo, nem roupas bonitas, nem amigos influentes. Mas tinha mãos que sabiam contar histórias através de uma agulha. E foi com essas mãos que ela apertou os botões da velha blusa branca, amarrou os cabelos num coque improvisado e seguiu pela cidade. Desconhecida, como quem caminha sobre a costura fina. Entre medo e esperança, o ônibus que ela pegou parecia mais um vagão de silêncio. As pessoas olhavam pela janela como se esperassem algo que nunca chegava. Clara, no entanto, levava dentro de si uma urgência muda. Seus olhos percorreram as ruas altas, os prédios espelhados, o concreto que engolia o céu. Até que viu a fachada, imponente e quase inalcançável, como se tivesse sido desenhada por alguém que nunca soube o que era perder o sono por falta de dinheiro. A confecção Maison Lefebvre era famosa pelos cortes impecáveis, pelas campanhas luxuosas, pelos tecidos que vinham de Paris. Clara parou diante do portão e engoliu seco. A blusa branca parecia desbotada diante dos vidros fumês e das recepcionistas de salto alto. Mas ela entrou, não porque se achava capaz, mas porque não tinha mais onde ficar. A recepção era gelada, literal e emocionalmente. Uma moça de óculos finos e sorriso ausente lhe estendeu uma ficha. Clara preencheu devagar, sentindo que cada letra doía. A recepção era gelada, literal e emocionalmente. Uma moça de óculos finos e sorriso ausente lhe estendeu uma ficha. Clara preencheu devagar, sentindo que cada letra doía. Nunca tinha feito entrevista antes. Nunca tinha mentido tão bem. Inventou uma experiência qualquer numa oficina de bairro. Falou de habilidades que mal sabia se tinha. Mas quando lhe deram uma pequena peça para costurar como teste, ela não mentiu. A agulha parecia reconhecer sua mão. O ponto reto saiu limpo, o acabamento suave, como se fosse a própria avó a guiar seus dedos. Quando entregou a peça pronta, ninguém disse nada. Apenas anotaram algo. E mandaram que ela aguardasse, e ela esperou. Sentada num banco de couro que cheirava a novo, olhando os manequins de vidro que exibiam vestidos como se fossem rainhas mudas, Clara sentiu pela primeira vez que estava num mundo que não fora feito para ela. Mas foi então que ele apareceu,
Não com uma entrada grandiosa ou palavras de impacto. Ele surgiu como quem observa em silêncio. Alto, de olhar preciso, passos que não erravam o ritmo. O dono da fábrica, Henri Lefebvre. O tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser temido. Que carrega elegância não nas roupas, mas na maneira de caminhar, como se tudo ao redor fosse uma extensão da sua vontade. Ele passou os olhos por Clara como quem mede um tecido, mas não disse nada. Ainda não, apenas viu. E ela sentiu. Sentiu aquele olhar como uma costura invisível que, sem querer, já começava a traçar o destino de ambos. Clara começou na parte mais esquecida da fábrica. Um canto abafado chamado setor de acabamentos. Era lá que os erros iam para ser escondidos. Barras mal feitas, costuras tortas, botões frouxos. As outras funcionárias a olhavam com desconfiança, como quem sabe que aquele brilho nos olhos de uma novata pode ser perigoso. Mas Clara não falava muito, apenas trabalhava. Suas mãos percorriam os tecidos como se buscassem uma memória, um cheiro antigo, um colo perdido. Ela não fazia por ambição, fazia por necessidade. E talvez por fé, uma fé tímida, silenciosa, que acreditava que fazer bem feito, mesmo no que ninguém via, ainda tinha algum valor. Henri, o dono, passava pelas salas sem nunca parar. Mas via tudo, seu olhar era treinado, quase cirúrgico. Sabia reconhecer talento não nos sorrisos fáceis, mas nos detalhes. E ele começou a notar Clara, primeiro por acaso, depois por hábito, e então por curiosidade. Quem era aquela moça que limpava o tecido antes de cortar, que escondia os fios soltos como quem esconde segredos, que costurava com um silêncio que preenchia o ar? Os dias se tornaram semanas. E sem perceber, ela começou a mudar o espaço. Uma flor pequena apareceu perto da máquina de costura. Um pano limpo cobrindo a cadeira gasta. Uma funcionária mais velha que voltou a sorrir depois de conversar com Clara sobre a filha que não via há anos. Eram gestos pequenos, mas Henri reparava. E isso o inquietava. Ele que sempre controlara tudo com a precisão de um alfaiate alemão, agora via sua fábrica ganhando vida própria. E o pior, por causa de alguém que não seguia o script. Ele começou a testá-la. Deixava tecidos mais difíceis. Pedia ajustes com prazos apertados. Observava como ela reagia ao erro. Mas Clara nunca se rebelava. Seu silêncio não era submissão, era consistência. E esse tipo de força, ele não sabia como combater. Certa tarde, a encarregada do setor pediu que Clara levasse uma peça até o ateliê de criação, onde Henri trabalhava sozinho. Ela subiu as escadas estreitas com as mãos trêmulas, como quem invade território sagrado. Bateu na porta de madeira escura e esperou. Quando ele abriu, o tempo pareceu hesitar. Clara estendeu a peça dobrada, sem conseguir sustentar o olhar dele. Mas ele não pegou de imediato. Apenas observou suas mãos. Você costura como quem escuta, ele disse, e a frase ficou no ar como perfume antigo. Ela não respondeu, apenas sorriu de leve. E pela primeira vez ele também sorriu. Foi um instante, mas foi real. Henri não sabia, mas naquele momento, um fio havia sido puxado. Um fio invisível que unia não só tecido e agulha, mas também dois corações feitos de materiais tão diferentes e tão parecidos. A partir daquele dia, Clara passou a ser chamada para ajudar em provas de vestido, ajustes especiais, pequenos toques que exigiam sensibilidade. As outras funcionárias cochichavam. Algumas invejavam, outras apenas se distanciavam. Mas Clara seguia igual, focada, leve, humilde. Henri, por outro lado, começava a se perder. Seus desenhos, antes frios e matemáticos, agora vinham carregados de curvas suaves, rendas que lembravam pétalas, cortes que pareciam abraçar o corpo. Ele não dizia isso, mas era Clara quem o inspirava. Não pela beleza, nem pelo romantismo juvenil que ele sempre desprezara, mas pela presença dela, pela forma como ocupava o espaço sem ruído, como quem sabe que pertence, mesmo quando o mundo insiste em negar. À noite, ele a observava sair pelo portão da fábrica, sempre sozinha, com passos pequenos, segurando a mesma bolsa gasta. Havia algo naquela cena que o desarmava. Henri não era um homem acostumado a sentir. Sua vida sempre fora feita de números, contratos, eventos elegantes e relacionamentos que cabiam em fotografias perfeitas, mas ocas. Clara não cabia nesse mundo. E ainda assim, era a única parte dele que parecia ter alma. No fundo, Henri sentia medo. Porque sabia, o coração, quando desperta, não obedece mais nenhuma lógica. E o dele
já não era mais só dele. O inverno chegou sem anunciar. As manhãs começaram a nascer mais tarde, envoltas em névoas espessas que embaçavam os vidros altos da Maison Lefebvre. Dentro da fábrica, os tecidos mais leves foram trocados por lã, veludo e silêncios mais pesados. Clara já não era invisível. Seus dedos, agora requisitados por estilistas e clientes exigentes, corriam sobre os moldes com uma confiança tímida, quase culpada. Ela sabia que estava crescendo, e isso, mais do que empolgá-la, a assustava, porque o mundo lá fora continuava o mesmo, a avó cada vez mais frágil, a conta de luz atrasada, o bairro escuro e úmido onde ainda precisava esconder o salário no sutiã para não ser roubada. Clara vivia entre dois universos. Num, ela era vista como promessa, no outro como sobrevivente, e essa divisão começou a machucá-la por dentro, como uma costura mal feita que rasga a pele com o tempo. Henri também sentia. Não dizia nada, é claro, mas algo em sua postura mudou. Estava mais ausente nas reuniões, mais severo com os sócios, mais impaciente com as futilidades do luxo que ele mesmo ajudara a construir. Ele passava mais tempo no ateliê, desenhando sem parar, como se quisesse encontrar no tecido um sentido que a vida lhe negara. Às vezes chamava Clara para ver os croquis. Pedia sua opinião, não como um chefe pede a uma subordinada, mas como um homem perdido pede luz. "O que você vê aqui?" E ele perguntava, apontando um esboço de vestido. E Clara, com voz baixa, respondia coisas como: "Vejo uma mulher tentando parecer forte, mas com medo de quebrar." E então, sem perceber, estavam falando deles mesmos, da dor que não confessavam, dos pesos que carregavam em silêncio. A intimidade crescia nos espaços onde nada era dito, mas tudo era sentido. Mas o mundo não perdoa laços assim. Os boatos começaram. Funcionárias que cochichavam pelos corredores, clientes que olhavam Clara com sobrancelha arqueada. Uma das estilistas que, sentindo-se ameaçada, sugeriu abertamente que ela fosse transferida. E havia também outros interesses, como o de François, primo e sócio de Henri, que queria vender parte da fábrica para um grupo estrangeiro. François via Clara como uma distração, um problema sentimental, e fez questão de avisar Henri disso em voz alta, em plena reunião. "Ela é uma costureira, Henri. Uma garota simples. Isso vai te arruinar." A frase ficou presa no ar como um espinho. Henri não respondeu, mas à noite, diante do espelho, viu algo nos próprios olhos que não via há anos. Culpa. A distância começou de forma sutil. Henri evitava encontrá-la no corredor. Deixou de chamá-la ao ateliê. Mudou o turno dela sem explicações. E Clara sentiu. Sentiu como quem perde algo que nunca teve de fato. Não chorou. Mas naquela noite, costurou um vestido inteiro em casa, sem parar nem para comer. Era preto, simples, mas carregava uma força silenciosa. No dia seguinte, o deixou sobre a mesa do ateliê com um bilhete. Nem toda ausência é desprezo. Às vezes é só medo. "Eu entendo." Henri leu, mas não respondeu. Guardou o bilhete numa gaveta trancada. E trancou também o coração. Foi nessa fase que a avó de Clara piorou. Internada num hospital público sem previsão de alta, ela já não reconhecia a neta com clareza. "Você é minha menina da costura?" E perguntava com os olhos perdidos. Clara dividia os dias entre a fábrica e o hospital. Voltava para casa com os pés doendo e o peito apertado, mas não pedia ajuda. Sabia que naquele mundo, a fraqueza era um luxo que ela não podia ter. Henri, por sua vez, lutava com os próprios demônios. Revivia a morte da mãe, a frieza do pai, o vazio das relações que tivera. Clara havia mexido em tudo isso, sem pedir, sem saber, e isso o deixava em ruínas. Mas também, vivo. Foi então que a tragédia veio, como um ponto final sem revisão. A avó de Clara faleceu numa madrugada gelada, sem avisos, sem despedidas. A dor veio como um corte seco. No dia seguinte, Clara apareceu na fábrica com o vestido preto que costurara. Não disse uma palavra. Apenas pediu demissão. Entregou a carta com mãos firmes e olhos secos. Henri tentou falar, mas não conseguiu. Ficou ali, parado, vendo-a sair pela última vez. A mulher que mudara sua vida, indo embora como se nunca tivesse entrado. O tempo, quando doído, não passa. Ele arrasta os dias como se arrastasse correntes, e cada minuto se torna um lembrete do que se perdeu. Clara, agora longe da fábrica, tentou voltar à vida de antes, mas não havia mais antes. O bairro, o pequeno quarto com cheiro de lavanda envelhecida, os panos dobrados da avó, tudo parecia desbotado. Costurar em casa já não era o mesmo. Era como se o tecido se recusasse a falar com ela. As encomendas que recebia eram poucas e sem alma. Vestidos de festa, roupas para batizado,
Nenhuma daquelas peças tinha o sentido que ela encontrava ao costurar para a Maison Lefebvre. O que mais doía não era a ausência de Henri, era a ausência dela mesma, de quem ela havia se tornado enquanto estava lá. Sentia-se como um vestido inacabado, com a linha pendurada, esperando um ponto final que não vinha. Henri, por sua vez, entrou num silêncio que assustava até os mais antigos da fábrica. Parou de desenhar, parou de revisar os modelos. As reuniões eram rápidas, ríspidas. Ele passava horas trancado no ateliê, sentado diante da mesa, encarando o bilhete que Clara deixara como quem tenta decifrar um idioma extinto. Nem toda ausência é desprezo. Às vezes é só medo. Eu entendo. Mas ele sabia. Ela não entendia. Ou pior, entendia demais. E ainda assim foi. O vestido preto, o mesmo que ela usara no dia em que se despediu, agora estava pendurado ao lado da porta do ateliê, como um fantasma que o seguia. Henri havia sido criado para vencer, para comandar, para não amar. Mas Clara, com sua delicadeza insurgente, mostrou a ele um tipo de amor que não cobra, não exige, não fere. Um amor que apenas fica. E agora, sem ela, tudo o que ficava era o vazio. Foi então que, num sábado à tarde, Henri tomou uma decisão impensada. Saiu da fábrica sozinho, sem motorista, sem destino claro. Caminhou pelas ruas como um homem comum. Entrou em becos, se perdeu no trânsito. Perguntou por Clara no bairro pobre onde ela vivia. Bateu em portas erradas. Recebeu olhares desconfiados. Até que uma senhora lhe apontou uma casa de janelas azuis, com roupas no varal e cheiro de bolo no ar. Henri parou diante do portão enferrujado com o coração, batendo como se quisesse fugir. E então a viu. Clara estava no quintal, com as mãos mergulhadas em um balde de sabão, lavando tecidos. Simples assim. E ainda assim, foi a cena mais bonita que ele já vira. Ela o olhou e não sorriu. Apenas limpou as mãos no avental e caminhou até ele. O silêncio entre os dois era denso, cheio de palavras não ditas. "Você veio buscar o quê, Henri?" Ela perguntou com a voz baixa e firme. Ele demorou a responder. "A mim mesmo", disse enfim. "Mas acho que deixei em você." Clara olhou para ele como quem olha para algo que já foi muito amado e que agora machuca. "Você tem tudo, Henri, mas quando teve a chance de ter o que não se compra, você fugiu." Ele respirou fundo. "Eu nunca aprendi a ficar, Clara. Só aprendi a vencer. E quando percebi que te amava, achei que perderia o controle." Ela baixou os olhos. O amor não é sobre controle. É sobre coragem. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio que anunciava algo. Henri então tirou do bolso um pedaço de tecido. Um recorte do vestido preto que ela deixara. Entregou a ela com os olhos marejados. "Não quero remendar nada. Quero costurar do zero. Um começo novo. Você deixa?" Clara pegou o tecido. Sentiu a textura entre os dedos. E pela primeira vez em semanas, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas que desfez o inverno inteiro. "Depende." Ela respondeu. "Vai me deixar escolher a linha?" O sol caiu naquele fim de tarde como um véu dourado sobre os dois. E não houve beijo. Não houve juras. Apenas o toque leve das mãos que se encontraram, entre tecidos molhados e palavras costuradas de novo. Porque amor verdadeiro não começa com promessas, começa com presença, com permanência. E naquele quintal simples, entre panos estendidos e passado pendurado, Clara e Henri entenderam. O amor que se remenda é o que mais dura. O amor deles não recomeçou com beijos. Começou com gestos, pequenos, quase imperceptíveis, como pontos invisíveis na parte interna de um vestido de alta costura. Henri passou a visitar Clara todos os domingos. Trazia café quente, frutas frescas e os olhos cansados de quem ainda aprendia a desacelerar. Sentavam-se à mesa da cozinha, com uma toalha simples e a parede descascada ao fundo, e falavam pouco. Mas havia entre eles uma conversa muda, feita de olhares que se entendiam, de silêncios que não precisavam de tradução. Clara, por sua vez, estava mais serena. A dor recente da perda da avó ainda doía, mas agora havia alguém ao lado dela que não tentava curá-la, apenas ficava. E essa presença era um tipo raro de cuidado, que ela nunca tinha experimentado ou de ser vista, mesmo quando não estava sorrindo. Com o tempo, começaram a costurar juntos, não vestidos, mas a própria rotina. Henri insistiu para que ela voltasse à Maison Lefebvre, mas Clara recusou. Queria construir algo seu, onde pudesse costurar com liberdade, sem ter que pedir permissão para ser quem era. E ele entendeu. Ao contrário de antes, Henri não tentou convencer. Apenas ofereceu. Se um dia você quiser abrir seu próprio ateliê, eu invisto. Mas só se for do seu jeito.
E então, no pequeno quartinho dos fundos da casa, nasceu o esboço do que viria a ser Ateliê Clara. Não havia fachada elegante, nem tapetes felpudos. Mas havia alma. Cada peça feita ali era única, costurada à mão, com tecidos doados, reaproveitados ou escolhidos com extremo cuidado. As clientes não eram ricas, mas saíam dali com algo que não se compra. Uma roupa que as fazia lembrar de quem eram antes de serem julgadas pelo mundo. Henri, nesse novo cenário, reaprendeu. Deixou a soberba aos poucos, como quem tira um paletó que já não serve. Começou a andar de ônibus com Clara, a frequentar feiras, a conversar com costureiras de bairro e ouvir suas histórias. No começo sentia-se fora do lugar, mas com o tempo, percebeu que ali havia algo mais verdadeiro do que nos eventos de gala que sempre frequentara. Ele se tornou uma espécie de ponte entre dois mundos. Levava ideias da alta costura para o ateliê de Clara e levava os aprendizados dela para dentro da Maison Lefebvre, que agora começava a repensar sua própria identidade. Mas como todo amor real, o deles também foi posto à prova. Certa noite, Clara encontrou um convite. Entre os papéis de Henri, era para uma premiação de moda internacional. Seu nome estava lá, ao lado dele. Ela seria apresentada como coautora de uma nova linha inspirada no artesanato brasileiro contemporâneo. Aquilo a feriu, não pela honra, mas pelo modo como ele decidira sem consultá-la. Você ainda está tentando me transformar num produto, Henri? Ela perguntou com a voz embargada. Ele tentou explicar que era um reconhecimento, que queria que o mundo a visse. Mas ela não queria o mundo. Queria escolha, liberdade. Ele, por instinto, ainda agia como quem oferece, mas sem perguntar antes se o outro quer. E aquilo quase rompeu algo. Ficaram uma semana sem se ver. Henri mergulhou num silêncio denso. Voltou a desenhar compulsivamente. Clara, por sua vez, se jogou nas costuras como quem tenta silenciar o coração com trabalho. Mas o amor verdadeiro não desaparece com o orgulho. Ele adormece e acorda ao menor toque de memória. Na 8ª noite, Henri apareceu de novo. Não trouxe flores, nem desculpas prontas. Apenas um envelope. Dentro, havia um papel escrito à mão, uma carta de renúncia ao prêmio. E um bilhete curto. Não quero te mostrar ao mundo. Quero que o mundo tenha o privilégio de te ver. Mas só se você quiser. Eu fico onde você estiver. Ela leu e chorou. Pela primeira vez sem se esconder. O reencontro foi silencioso. Só mãos dadas, olhos fechados, corações expostos. Porque quando o amor aprende a ser livre, ele também aprende a ficar. O tempo passou com a delicadeza de uma brisa que atravessa cortinas de linho. Sem pressa, sem ruídos. Clara chegou cedo naquele dia. Os primeiros raios de sol escorriam pelas janelas ainda cobertas de poeira. O antigo espaço que agora se tornava o seu ateliê ainda cheirava a madeira crua, tinta fresca e promessa. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Era a mesma sensação de quando era criança e observava a avó riscar tecidos sobre a mesa da cozinha. Um silêncio cheio de significado. Como se o tempo se curvasse diante de algo sagrado. Era isso. Aquele espaço seria sagrado. Não apenas pelas roupas que seriam criadas ali, mas pelas histórias, pelos encontros, pelas curas invisíveis que só um lugar cheio de propósito pode oferecer. Heitor chegou logo depois, com uma caixa de ferramentas numa mão e um bule de café na outra. Sem palavras, apenas um sorriso discreto e respeitoso. Ele sabia que aquele momento era dela. Ajudou a prender as prateleiras, a montar as máquinas, a abrir espaço para a luz. Clara o observava de longe, sem dizer nada, mas sentindo tudo. Ele não era mais o homem distante e impenetrável de meses atrás. Seu olhar agora era limpo, sem pressa, quase devoto. E o mais bonito era que ele não tentava impressioná-la. Apenas servia. Estava presente, inteiro, sem invadir. Nos dias seguintes, o ateliê começou a tomar forma com gestos pequenos e preciosos. As paredes receberam quadros com frases bíblicas bordadas à mão. As mesas foram cobertas por tecidos simples, mas cuidadosamente dobrados. E no canto, uma poltrona da avó de Clara, restaurada por Heitor. Lembrava que raízes profundas não se perdem, elas apenas mudam de lugar. Entre um chá de camomila e uma oração antes do expediente, os dois iam se conhecendo no silêncio. Não havia beijos roubados nem toques apressados. Eles sabiam que estavam construindo algo diferente. E o amor ali não precisava se provar com pressa. Crescia com paciência, feito costura firme, ponto por ponto. Clara passava horas criando modelos que não seguiam tendência nenhuma. Eram peças feitas para vestir alma, não corpo.
E Heitor, aos poucos, voltava a respirar diferente. A dureza com que antes comandava sua empresa, agora dava lugar a uma liderança mais compassiva. Ele via em Clara não só uma mulher, mas um exemplo, e se orgulhava em silêncio. As noites eram encerradas com orações, às vezes juntos, às vezes separados, mas sempre conectados pela mesma intenção, que Deus os guiasse. Clara não queria um romance de novela. Queria um amor que honrasse seu nome, sua fé e o legado de sua avó. Heitor, por sua vez, redescobria o que era ser homem. Não o tipo que conquista, mas o que cuida, que assume, que protege. Era a primeira vez que ele não sentia medo de ser vulnerável. Nunca dormiram sob o mesmo teto. Era uma escolha, um pacto. Guardavam o toque para o tempo certo. E isso os unia ainda mais. Porque o que eles tinham ia além da pele. Morava na alma. O ateliê, enfim, foi inaugurado numa tarde leve de outono. Clara usava um vestido simples, mas feito por ela mesma. Bordado com pequenas palavras que apenas os mais atentos conseguiam ler. Fé, propósito, renascimento. Heitor ficou em pé ao fundo, observando como quem contempla uma obra-prima. Sabia que aquele lugar não era apenas dela. Era um território onde ele também estava sendo reconstruído. Naquela noite, antes de ir embora, ele a olhou nos olhos com uma sinceridade, quase adolescente, e disse baixinho: "Obrigado por não apressar nada. Por deixar Deus escrever com calma." Clara sorriu. Porque ela sabia, os dois sabiam, havia algo grande se formando, e eles estavam dispostos a honrar cada etapa. O tempo passou com a delicadeza de uma agulha costurando por dentro. Não havia pressa, mas também não havia estagnação. Tudo era movimento sutil. Clara e Heitor continuavam com suas rotinas, mas agora os dias pareciam mais preenchidos. Pequenas alegrias se acumulavam feito retalhos de afeto. Uma flor deixada sobre a máquina de costura, um bilhete dentro da Bíblia, um café quente em manhãs silenciosas. Nada era barulhento entre eles. Eles se amavam com gestos, não com promessas ruidosas. O ateliê ganhava vida. E junto com ele, uma nova versão de Clara florescia. Ela já não se via como a moça humilde que um dia buscou uma vaga numa fábrica. Agora ela era uma mulher que sabia seu valor, mas não se envaidecia com ele. Havia uma leveza nova no seu andar, como quem caminha com propósito e paz. Ela administrava com firmeza, cuidava das costureiras com gentileza, orava antes de cada reunião e jamais deixava a excelência cair. Sua força vinha de dentro, mas tinha raízes em algo maior, na fé, no silêncio e na certeza de que estava onde Deus queria que ela estivesse. Heitor, por sua vez, redescobria o que era liderar com humildade. Já não tomava decisões impulsivas, nem se deixava dominar pela frieza dos números. Aprendeu com Clara que às vezes a produtividade nasce do cuidado, e que uma equipe inspirada rende mais do que uma equipe cobrada. Começou a abrir espaço para momentos de oração com seus funcionários. Trocou contratos por conversas, reuniões por escutas, e principalmente aprendeu a olhar nos olhos. Seu coração endurecido pelo passado agora batia com mais calma. Mas havia algo ali entre eles que precisava ser nomeado. Eles sabiam disso. O amor não mais era só sentimento, já era responsabilidade. Um pacto silencioso, mas profundo. E então, numa tarde simples, sob a sombra de uma árvore atrás do ateliê, Heitor tomou coragem. Não havia buquê, não havia fotógrafos, nem música. Só o barulho do vento e das folhas secas no chão. "Clara", ele disse, segurando as mãos dela com reverência. "Eu te amo, mas não de um jeito mundano ou passageiro. Eu te amo como quem ora por alguém que nem sabe se vai encontrar. Te amo com respeito, com planos. Quero ser teu lar, teu apoio, tua cobertura espiritual. Quero pedir tua mão ao teu pai. E depois pedir tua alma a Deus para cuidar todos os dias." Ela chorou, mas não era um choro de surpresa. Era o alívio de quem esperou pelo tempo certo e foi honrada por isso. Clara já sabia. Seu coração já dizia há tempos. Ela só não apressava os planos de Deus. E agora, ele mesmo estava ali, costurando esse capítulo com mãos invisíveis. Os dois decidiram então dar início a um tempo de preparação. Um noivado casto, feito com orações, conselhos e decisões práticas. Foram à igreja juntos, buscaram apoio em casais mais experientes, fizeram jejum pelos 30 dias seguintes e estudaram, juntos, livros sobre aliança, casamento e propósito. Eles sabiam que o altar não era um palco, era um território sagrado, e se fosse para chegar ali, que fosse com temor, não apenas com emoção. E o mais bonito era que nada mudou entre eles no toque, porque já havia tanta intimidade espiritual que a física se tornou desnecessária naquele tempo. O amor era cuidado, espera, direção.
E isso os mantinha mais unidos do que qualquer abraço. O ateliê também entrou nesse ritmo. Clara passou a produzir vestidos de noiva com um cuidado quase devocional. Cada peça levava um versículo costurado na barra, como um segredo entre Deus e quem usaria. E Heitor, mesmo com a fábrica andando, ia lá toda tarde ajudá-la. Às vezes apenas para sentar e vê-la trabalhar, como quem assiste o tempo sendo dobrado em forma de tecido. O tempo de espera era doce, não pesado. Porque os dois sabiam que estavam costurando um futuro que não seria desmanchado facilmente. A linha usada era a fé, e o molde era o céu. A manhã do casamento nasceu com um silêncio especial. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da paz. Clara acordou antes do sol, como fazia nos dias mais importantes. Ajoelhou-se no chão de madeira do quarto, ainda com os cabelos soltos, e orou, mas não pediu nada. Apenas agradeceu. Pelo caminho, pelas perdas, pelos reencontros, pelo amor que não precisou ser provado com pressa, mas confirmado no tempo. O ateliê havia sido fechado por uma semana, mas aquele lugar não estava parado. Estava sendo preparado. As costureiras se uniram como irmãs, cada uma cuidando de um detalhe. O vestido de Clara era simples, nada de brilho excessivo, nada de extravagância. Era um vestido leve, fluido, com tecidos naturais e rendas delicadas feitas à mão. E na barra, costurado com linha dourada. Um versículo que ela mesma bordara aos prantos. Onde quer que fores, irei contigo. Do outro lado da cidade, Heitor também se preparava. Vestia um terno sóbrio, azul escuro, com colete e gravata. Sem ostentação, mas no coração, um peso santo, a responsabilidade de ser sacerdote do lar, de liderar com humildade, de proteger, prover e amar como Cristo ama a igreja. Antes de sair, ele se ajoelhou em sua sala e orou em voz baixa. Senhor, que eu nunca me esqueça de que esta aliança é um chamado, não um conforto. A cerimônia foi no fim da tarde, ao ar livre, num campo simples com flores do campo e bancos de madeira. Não havia ostentação, mas havia verdade. Amigos e familiares estavam presentes, muitos deles emocionados ao ver a transformação de Heitor e a força serena de Clara. O juiz de paz que os acompanhara no processo conduziu tudo com sobriedade. E quando os dois disseram sim, o céu parecia emudecer para escutar. Heitor não apenas prometeu ser fiel, prometeu ser alicerce, disse, com os olhos marejados, que não se casava apenas com a mulher que ele amava, mas com o propósito que Deus confiou a ela, e que ele estaria ali, todos os dias para encorajar, proteger e servir. Clara, por sua vez, não prometeu ser perfeita, prometeu ser sábia. Disse que edificaria sua casa com mãos pacientes, com palavras mansas e decisões firmes, e que o coração dela estaria sempre primeiro no altar e só depois no lar. As alianças foram colocadas, mas não eram apenas anéis. Eram marcos de uma história que começou num chão de fábrica, passou por dias de espera, noites de oração, e agora se selava não apenas diante de homens, mas diante do próprio céu. O beijo não foi apressado. Foi doce, respeitoso, cheio de reverência, como quem sabe que amar é sagrado demais para ser banalizado. A festa foi leve. Não havia música alta nem dança extravagante, mas havia riso, partilha, alegria de verdade. Heitor dançou com a mãe, com a irmã, com a funcionária mais antiga da fábrica. Clara dançou com as costureiras, com crianças, com uma liberdade que nunca havia experimentado. Era como se cada um que os amava também estivesse celebrando sua própria esperança. Naquela noite, quando entraram na nova casa, simples, mas acolhedora, os dois se ajoelharam na entrada. Não cruzaram a porta como um casal moderno que corre para os lençóis. Eles cruzaram como dois servos que sabem que o lar é território sagrado. O primeiro ato dentro da nova vida foi um culto, uma oração, uma consagração, e depois, o descanso. Clara finalmente dormiu nos braços do homem que esperou, e que esperou por ela. E não havia culpa, não havia medo, só havia paz. E ao fundo, talvez no coração de Deus, ecoava silenciosa a certeza de que aquela história, costurada com fé, paciência e verdade, era exatamente o tipo de amor que ele sonhou quando pensou em aliança.